Você já imaginou ter seu destino decidido antes mesmo de poder lutar por ele? No Egito Antigo, em uma aldeia poeirenta às margens do Nilo, vivia Neferura, filha única de Menkau, um oleiro conhecido por suas mãos firmes, mas bolsos sempre vazios. Neferura não era como as outras jovens da aldeia. Sua pele era marcada por pequenas cicatrizes de nascença no rosto, e seu corpo franzino destoava dos padrões de beleza celebrados pelas músicas e pinturas do templo. Por isso, os pretendentes passavam reto. Menkau, afogado em dívidas com o cobrador real, Horeb já não sabia como evitar que suas dívidas virassem sentença de prisão, ou pior. E foi numa noite abafada, sob a luz trêmula das lamparinas, que ele ouviu a proposta mais cruel de sua vida. Entregue sua filha como esposa a um dos guerreiros do faraó e sua dívida desaparecerá. O soldado escolhido era Camose, um veterano de pele queimada pelo sol e olhos que carregavam o peso de batalhas sangrentas na Núbia e na Síria. Diziam que ele era implacável, que cortava homens como se fossem espigas. Por que então ele aceitaria uma mulher considerada indigna pela vila? No amanhecer seguinte, o acordo foi selado. Neferura não chorou, mas seu silêncio doía mais que qualquer grito. Enquanto o barco de papiro os levava pelo Nilo em direção ao quartel militar, ela olhava às margens, como quem se despede de um mundo. Camose, sentado à sua frente, não dizia nada, apenas observava. E naquele silêncio nasceu a primeira pergunta que mudaria tudo. O que ele via nela, afinal? Gancho final do bloco. Mas naquela primeira noite juntos, quando o som distante dos tambores ecoou, Neferura descobriria que aquele homem carregava um segredo que poderia salvá-la ou destruí-la. O quartel militar onde Camose vivia não era lugar para mulheres. As paredes eram cobertas de lanças, escudos e peles secas de animais caçados. O ar cheirava a óleo queimado e suor. Neferura foi conduzida a um pequeno aposento anexo com uma esteira de junco e uma jarra de água. Não havia ornamentos, apenas a frieza de um espaço usado para dormir e sobreviver. Quando o sol se pôs, Camose entrou. Ela esperava palavras duras, ordens, talvez até agressões. Mas ao contrário, ele deixou a espada num canto, tirou o elmo e falou baixo. Você está segura aqui. Neferura estranhou. Segura não era uma palavra que ela esperava ouvir daquele homem. Ele não tentou tocá-la. Apenas se sentou no chão, em silêncio, afiando a lâmina como quem afasta pensamentos perigosos. No meio da noite, ela acordou assustada com o som distante de tambores. Camose estava em pé, olhando para o horizonte pela pequena janela. Estão vindo, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Neferura, com o coração acelerado, perguntou: quem? Ele virou o rosto lentamente e respondeu: homens que não deveriam estar vivos. Na manhã seguinte, Neferura veria o que Camose queria dizer, e o que ela veria mudaria tudo o que sabia sobre guerra. O dia amanheceu abafado, com uma névoa estranha sobre o Nilo. Do alto da muralha, Camose observava um grupo se aproximando de barco. Mas havia algo errado. Eram guerreiros, mas seus rostos estavam pálidos e moviam-se como marionetes. Mercenários líbios? Perguntou um soldado ao lado dele. Camose negou com um gesto. Não, isso é outra coisa. Neferura, curiosa, se aproximou para olhar e seu estômago se revirou. Os homens estavam cobertos de ferimentos não cicatrizados, como se tivessem saído de uma batalha e nunca tivessem descansado ou morrido. Afaste-se, Camose ordenou. Ao entardecer, os barcos já tocavam à margem. A batalha começou rápido e brutal. Camose lutava como uma tempestade, derrubando um inimigo atrás do outro. Mas Neferura percebeu algo. Ele não lutava para vencer. Lutava para proteger algo, e pela forma como se posicionava, esse algo era ela. Mas quando o último inimigo caiu, Neferura viu nos olhos dele uma dor que não vinha da guerra, e estava ligada ao passado que ele escondia.
À noite, Camose sentou-se sozinho, limpando a espada. Neferura, tomada pela coragem, se aproximou. "Por que me protegeu tanto hoje?" ela perguntou. Ele respirou fundo antes de responder. "Porque já perdi alguém uma vez. Não vou perder de novo." Ela sentiu um frio percorrer a espinha. "Quem?" Ele hesitou. "Minha esposa, de antes da guerra." A revelação caiu como uma pedra no silêncio. Ela entendeu então que aquele homem endurecido pelo sangue também conhecia o sabor da perda. Mas antes que pudesse perguntar mais, um mensageiro chegou, trazendo uma ordem do faraó. Camose deveria partir para uma nova missão ao sul, e Neferura teria que acompanhá-lo. A estrada para o sul era longa e cheia de inimigos que não se curvavam nem diante do faraó. A caravana partiu ao amanhecer, cortando o deserto como uma serpente silenciosa. Camose montava na frente, Neferura logo atrás, sentindo o vento quente trazer o cheiro distante de tempestade de areia. Dias depois, um ataque repentino, arqueiros escondidos nas dunas. As flechas cortaram o ar e a confusão tomou conta. Camose saltou do camelo, puxou Neferura e a cobriu com o próprio corpo. Uma flecha cravou-se no ombro dele, mas ele não recuou. Entre gritos e aço, ela viu algo brilhar nos olhos dele. Não era medo, era determinação cega. "Corra quando eu mandar", ele disse. E quando finalmente gritou, "Agora", ela obedeceu, mas olhou para trás e viu Camose caindo de joelhos. E ao se aproximar, Neferura percebeu que o sangue que manchava a areia não era só dele. Camose estava ferido, mas vivo. Neferura, guiada por instinto, levou-o até uma caverna escondida, longe dos saqueadores. Usando ervas que lembrava de ter visto o sacerdote usar, ela tratou o ferimento. Durante a noite ele acordou e, pela primeira vez, sorriu para ela. Não foi um sorriso de soldado, mas de homem. "Você não é fraca como dizem", murmurou. Ela respondeu com ironia. "E você não é tão cruel quanto dizem." Foi nessa troca que algo mudou entre eles. Não havia mais só obrigação, havia cumplicidade, mas o deserto ainda não tinha mostrado o pior que guardava para eles. Após 2 dias se movendo apenas à noite para evitar saqueadores e o calor mortal do deserto, Camose e Neferura avistaram uma estrutura antiga emergindo da areia. Era um templo, meio engolido pelo tempo, com colunas quebradas e hieróglifos desbotados. "Podemos descansar ali", disse Neferura, ainda apoiando Camose pelo ombro ferido. Dentro, o ar era fresco e silencioso demais. Pequenas estátuas de Anubis estavam dispostas em um altar coberto de pó. Camose observou com desconfiança. Este lugar não é um santuário comum. Aqui foram feitos juramentos de sangue." Enquanto ele verificava a entrada, Neferura se aproximou do altar. Ao tocar a pedra fria, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Era como se vozes sussurrassem, vindas de muito longe. Uma inscrição em hieróglifos chamou sua atenção. "O que foi dado pelo destino não pode ser tomado à força." "O que significa?" ela perguntou. Camose a olhou com seriedade. "Significa que algumas vidas já estão ligadas antes mesmo de se encontrarem." Antes que pudesse perguntar mais, um som ecoou lá fora. Passos, e não eram poucos. Naquele momento, Neferura percebeu. O templo não estava tão abandonado quanto parecia, e quem se aproximava não vinha para rezar. As sombras surgiram primeiro. 4 homens armados com lanças e redes entraram no templo, com o olhar predador fixo em Neferura. As tatuagens tribais nos braços denunciavam que eram caçadores de escravos núbios, conhecidos por capturar qualquer um que pudesse render ouro nos mercados do sul. "Deixe a mulher e não será ferido", disse o que parecia ser o líder, sorrindo com dentes manchados de ópio. Camose, mesmo ferido, avançou. A espada tilintou no ar antes de cortar a primeira lança. O combate foi rápido e brutal. Um golpe certeiro derrubou o segundo homem, mas o terceiro jogou a rede sobre Camose, imobilizando-o.
Neferura, sentindo o coração explodir no peito, agarrou uma adaga caída no chão e, sem pensar, atingiu o caçador mais próximo. O homem caiu com um grito sufocado e o cheiro de sangue tomou o templo. O líder recuou, surpreso com a ferocidade da jovem. "Essa mulher vale mais do que eu pensei", disse antes de fugir na escuridão. Camose se libertou da rede e a encarou, ofegante. "Agora eles sabem quem você é e vão voltar." Mas antes que pudessem deixar o templo, um som antigo e profundo ecoou das paredes, como se o próprio lugar tivesse acordado. O som não vinha de passos nem de vento. Era um murmúrio grave, como centenas de vozes recitando orações antigas, ecoando pelas colunas rachadas. Neferura recuou instintivamente, mas Camose manteve a mão na espada, os olhos varrendo a penumbra. De repente, uma fenda na parede se abriu sozinha, revelando um corredor estreito que descia para o subsolo. O ar que escapava dali era frio, frio demais para o calor do deserto. "Não é seguro", disse Camose. "Aqui em cima também não é", respondeu Neferura, lembrando dos caçadores que poderiam voltar a qualquer momento. Com cuidado, desceram. O corredor levava a uma câmara iluminada por lamparinas antigas que ainda queimavam, como se alguém as tivesse acendido há pouco. No centro, uma urna de pedra com um tampo esculpido em forma de escaravelho. Neferura se aproximou, sentindo uma estranha familiaridade. "Eu já vi este símbolo no torno de oleiro do meu pai. Antes que pudesse tocar, a voz voltou, agora nítida e feminina. O que foi dado não se perde, mas o que é tomado à força será amaldiçoado." Camose olhou ao redor, a mão firme na espada. "Neferura, acho que este templo não quer que a gente vá embora de mãos vazias. Mas abrir aquela urna significaria despertar algo que não dormiria novamente." Neferura olhou para Camose. Ele balançou a cabeça, mas ela sentia que não tinham escolha. Com as duas mãos, empurrou a tampa da urna. O som de pedra raspando ecoou pelo corredor como um grito antigo. Dentro havia um amuleto de ouro em forma de escaravelho, cravejado com uma pedra verde que parecia brilhar sozinha. Assim que ela o tocou, um calor subiu pelo braço, queimando e ao mesmo tempo trazendo uma estranha sensação de força. "Largue isso", Camose ordenou, mas tarde demais. A luz da pedra se espalhou pelo ambiente, revelando pinturas nas paredes que antes estavam invisíveis. Guerreiros, deuses e uma mulher com cicatrizes no rosto, idêntica a Neferura. Ela recuou, o coração disparado. "Isso não pode ser real." "Talvez seja uma profecia", disse Camose, o tom sério. "E se for, significa que você tem um papel muito maior do que imagina." Mas antes que pudessem entender mais, o som de passos apressados ecoou no corredor. Os caçadores de escravos tinham voltado e não estavam sozinhos. E dessa vez, eles não queriam apenas levar Neferura, queriam o que ela carregava nas mãos. O corredor estreito reverberava com o som das botas e o tinir de armas. Os caçadores não estavam sozinhos. Junto deles vinham 3 mercenários Medjai, guerreiros treinados para caçar fugitivos em qualquer canto do Egito. Camose puxou Neferura para trás da urna. "Quando eu disser, corra para a saída dos fundos. Não olhe para trás." Mas ela apertou o amuleto contra o peito e balançou a cabeça. "Não vou deixar você sozinho." O líder dos caçadores entrou primeiro, um sorriso cruel no rosto. "O ouro ou a vida? Escolham rápido." A pedra verde brilhou mais forte e o chão tremeu levemente. As estátuas de Anubis, ao redor, pareceram ganhar sombras mais densas, como se estivessem vivas. Os homens hesitaram. Camose aproveitou. Com um movimento rápido, derrubou o primeiro inimigo e arrancou-lhe a lança. Neferura instintivamente ergueu o amuleto e um clarão cegante tomou a sala. Quando a luz se dissipou, 2 caçadores estavam no chão, imóveis, e os outros recuavam em pânico. "O que você fez?" Camose perguntou ofegante. "Eu não sei."
Mas eles logo descobririam que usar o poder do amuleto tinha um preço e que esse preço já começava a ser cobrado. Assim que deixaram o templo, Neferura começou a sentir um peso estranho nos braços e pernas. Cada passo parecia mais difícil, como se a areia puxasse seu corpo para baixo. Camose percebeu e a segurou pelo ombro. Está acontecendo alguma coisa com você. É por causa do amuleto. Ela queria soltá-lo, mas a ideia de se separar daquele objeto parecia impossível. Era como se algo dentro dele sussurrasse, pedindo para não ser abandonado. Quando acamparam, Camose preparou uma fogueira. No silêncio da noite, Neferura viu uma figura surgir do escuro. Uma mulher alta, vestida com túnicas antigas, o rosto coberto por um véu. Sua voz era suave, mas firme. O escaravelho protege, mas também consome. Neferura deu um passo à frente. Quem é você? Aquela que já carregou o mesmo fardo. A mulher tocou o véu e por um instante mostrou cicatrizes idênticas às de Neferura. O destino se repete, filha, e o que vem a seguir será mais difícil do que imagina. A figura desapareceu como poeira ao vento, deixando apenas o eco de suas palavras. Camose a encontrou imóvel, ainda segurando o amuleto. Quem era? Ele perguntou. Acho que era eu, ou o que eu posso me tornar. E no horizonte, luzes em movimento indicavam que uma nova ameaça se aproximava, desta vez vinda direto das tropas do faraó. As tochas no horizonte avançavam rápido, iluminando o deserto como uma procissão de fogo. Quando os soldados se aproximaram, Camose reconheceu os estandartes. Era a guarda pessoal do faraó. O capitão desmontou do cavalo e falou com voz autoritária. Camose, por ordem de nosso senhor, você deve entregar a mulher e o artefato que ela carrega. Camose estreitou os olhos. Desde quando o faraó quer caçar camponesas? Desde que os sacerdotes viram um presságio nas águas do Nilo. O capitão apontou para o amuleto. Isso pertence ao trono. Neferura apertou a pedra contra o peito. Sentia que, se entregasse, algo nela morreria para sempre. Camose, mesmo ferido e cercado, deu um passo à frente. Se o faraó quiser, que venha buscar ele mesmo. Os soldados se prepararam para atacar, mas de repente o chão tremeu. Uma muralha de areia ergueu-se entre eles, como se o próprio deserto tivesse se revoltado. No topo da formação, por um instante, a figura da mulher velada apareceu, olhando diretamente para Neferura. "Fuja agora!" gritou Camose. E eles correram para a escuridão com as vozes dos soldados ecoando atrás deles. Mas a fuga só os levaria a um lugar ainda mais perigoso. A cidade dos mortos. A noite estava pesada quando Neferura e Camose alcançaram o vasto cemitério real, conhecido como Cidade dos Mortos. Fileiras de mastabas e tumbas se estendiam até onde a lua alcançava. O silêncio ali tinha peso, como se os próprios mortos escutassem. "Não devíamos estar aqui", murmurou Camose, o olhar atento. Há coisas que nem soldados ousam enfrentar. Mas não havia escolha. Atrás deles, a guarda do faraó se aproximava. Entre túmulos e estátuas quebradas, encontraram uma entrada oculta que levava a um corredor subterrâneo. O ar era frio e cheirava a mirra antiga. Lá dentro, paredes pintadas mostravam batalhas contra criaturas que não pareciam humanas. Em uma das cenas, a mesma mulher velada aparecia segurando o escaravelho. Ao lado dela, um guerreiro com a aparência idêntica à de Camose. "Isso somos nós", disse Neferura, tocando a pintura. De repente, uma rajada de vento percorreu o corredor e todas as lamparinas se acenderam sozinhas. Vozes começaram a sussurrar, desta vez vindas de todos os lados. As sombras nas paredes se moveram, formando figuras que avançavam lentamente, como se tivessem acabado de sair das tumbas. Camose ergueu a espada. Eles não estão vivos, mas também não estão mortos. E no centro daquela procissão de sombras, um rosto conhecido apareceu, sorrindo para Neferura. Um rosto que ela jamais pensou ver novamente. Entre as sombras que avançavam, Neferura reconheceu o impossível. Era seu pai,
Mencal, com o olhar vazio e o corpo sem vida, mas movendo-se como se fosse puxado por cordas invisíveis. Pai! Sua voz tremeu. Mencal parou diante dela, levantou a mão e apontou para o amuleto. Sua boca se moveu sem som, até que as sombras ao redor ecoaram as palavras. O que foi dado pelo destino não pode ser tomado à força. Camose a puxou para trás. Ele não é mais quem você conheceu, é o templo, usando ele para falar com você. As figuras começaram a se fechar ao redor. Neferura sentiu o peso do amuleto aumentar, o calor subindo até o pescoço. De repente entendeu. O poder não era para ser guardado, mas para ser entregue. Ela ergueu o escaravelho e gritou: "Eu escolho!" Uma explosão de luz varreu o corredor. As sombras gritaram, dissolvendo-se no ar, e Mencal sorriu antes de desaparecer, livre. Camose caiu de joelhos ao lado dela, ofegante. "Está acabado?" ele perguntou. Neferura olhou para o amuleto, agora sem brilho, e o colocou no chão da tumba. "Não..." Apenas começou. Saíram juntos, o sol nascendo sobre a cidade dos mortos. Lá fora, não havia soldados nem caçadores, apenas o silêncio e a promessa de que, unidos, poderiam enfrentar qualquer coisa. E enquanto caminhavam, Camose segurou a mão dela com força. Pela primeira vez, Neferura entendeu que o amor dele não tinha nascido de obrigação, mas de escolha. E você teria protegido o amuleto ou o teria destruído?